Sejam de novo bem-vindos, tarde de quinta-feira, dia 26 de agosto, 5 horas e 7 minutos. Abertura de hora em 1989, no segundo álbum dos Pesticida, Portem-se Bem, aqui com Paulinha. Abertura de hora com os Pesticida, a propósito da entrevista com o realizador Paulo Antunes, autor do documentário Já Estou Farto, que retrata o percurso do músico João Pedro Almendra, ele que foi fundador do Escu de Judas, também um dos fundadores de Pesticida e pertenceu também a outras bandas e esteve até na gênese dos Censurados. Tudo para descobrir neste documentário Já Estou Farto e é com muito prazer que recebo o realizador Paulo Antunes na antena da SBSR. Olá Paulo, viva, boa tarde. Olá Tiago, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bem-vindo à SBSR e vamos falar aqui um pouco sobre este documentário que não só retrata a personagem que é João Pedro Almendra e o seu papel no punk nacional, mas também a importância do punk num período muito específico da história nacional. Mas queria voltar um pouco atrás e pegar aqui no documentário que estreaste em 2019, também no Indie, um punk chamado Ribas, e parece-me que foi uma espécie de semente para que te lançasses na exploração de mais uma figura do punk e também sobre este género que marcou a música nacional nos anos 80. Estou certo? Sim, podemos se calhar agora dizer que foi assim. Eu na altura, quando pensei no documentário Um Punk Chamado Ribas, o Ribas ainda estava vivo, mas pronto, eu acabei por colocar assim um pouco de lado o documentário e ia pensando nele. Depois, infelizmente, dá-se o falecimento do João Ribas e eu decidi na mesma avançar com o documentário, mais numa também a título de homenagem, por aquilo que ele fez pela música portuguesa, mais especificamente, pronto, no movimento punk. E se calhar, pronto, é possível que agora, com este, porque este acaba também por ser novamente um mapeamento do punk, e especialmente em Alvalade, se calhar acabou por ter ficado a semente, ser lançada a semente com o primeiro documentário para depois poder seguir para este. Olha, e que lições aprendeste com o filme anterior, um punk chamado Ribas, e que levaste para este novo documentário? Lições ou até erros que não quiseste repetir, se é que podes comentar? É assim, uma das coisas que eu aprendi, foi não querer fazer a montagem deste novo documentário, porque queria esse distanciamento de ser outra pessoa com a cabeça limpa, não estar na rodagem e ter também a visão dela na montagem. É claro que seguiu sempre aqui uma narrativa que eu tinha, daquilo que eu tinha preparado e que queria para o documentário. Também certas imagens, mesmo de arquivo que eu queria especificamente em certos pontos, mas sim, essa foi uma das principais coisas que trouxe para este novo documentário que aprendi com o outro. Depois também ser mais conciso nas entrevistas, é importante essa parte também. Na recolha dos depoimentos, porque depois isso pode ser complicado quando chegas à fase da montagem. Sim, e também no arquivo, acho que para este documentário tive muito mais arquivo do que no do Ribas. Eu já te vou perguntar sobre o arquivo. Entretanto, queria te perguntar, e agora falando do Já Estou Farto, o que é que te puxou exatamente para contares o percurso do João Pedro Almendra? É assim, a ideia inicial deste filme, do Já Estou Farto, partiu da Yolanda, da Yolanda Batista. Era um gosto que ela já queria fazer, ou seja, ela na altura, quando falou comigo, queria fazer uma coisa mais pequena, queria fazer um vídeo para poder homenagear o João Pedro Almendra, uma coisa assim mais, como é que eu ia dizer, mais familiar. Depois logo um concerto, ou seja, era para ser feito no aniversário do João Pedro Almendra, um vídeo para passar, em título de homenagem, e também com concertos de pessoas que tocaram com ele. Só que eu comecei a pensar, e por que não fazer um documentário? Ou algo mesmo mais à séria. Eu na altura, quando entrevistei o João Pedro Almendra para o documentário do Ribas, fiquei já com esta impressão e com um bichinho de querer conhecê-lo melhor,
mas pronto, ainda não, ou seja, não partiu de mim a ideia inicial para fazer o documentário, foi da Yolanda. O João Pedro Almendra é muitas vezes apontado e caracterizado como um dos pioneiros do punk português. Eu perguntava-te, tu como autor também deste filme, o que é ser pioneiro do punk no nosso país? Pois, é uma boa pergunta. Assim, eu acho que eles foram pioneiros, esta geração. Agora, em este foco aqui, vamos focar-nos neste pessoal de Alvalade, esta geração. Eles foram pioneiros, de certa maneira, no punk cá em Portugal, no nosso país. Foi por vontade deles, foi por gosto deles. Coisas que também... Lá está, porque o bairro de Alvalade é especial nisto, não é? Também devido à classe que lá vivia. Eles tinham certas regalias que noutros pontos do país não acontecia, não é? Eles tinham acesso a música que podia vir de fora. E isso fez com que eles partissem para... E também porque é aquela geração que nasce ali antes do 25 de Abril e depois são adolescentes pós 25 de Abril e também começam a ter ser reacionários, não é? E o punk tem muito disso. E então penso que é isso. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, sim. Não, e isto segue depois para o possível retrato da sociedade da época. O pós-25 de Abril teve obviamente muitas revoluções estéticas, sónicas, e obviamente o punk é marcante. Tu conseguiste encontrar material e retratar esse período em que o punk surge. Nós estamos a falar aqui só de música, não é? Há todo um lifestyle, há uma agressividade, há ser também politicamente incorreto. Como é que encontraste a sociedade da época a reagir também a este movimento? Estás a perguntar em termos de arquivo, aquilo que eu possa ter? Sim, não só, mas também a tua opinião sobre a sociedade da época, aquilo que tu encontraste. Ok, e daquilo que me foram falando também, não é? Assim, eles na altura eram muito de provocar e chocar, e se pensarmos que tínhamos saído há poucos anos de uma ditadura, a sociedade não estava preparada para ver cristas, para ver alfinetes nas orelhas, para ver, pronto, o estilo punk, não é? Eu penso que aquilo devia ser... Penso não, para aquilo que me contaram era forte. Tipo, no metro, nas ruas, as pessoas tinham medo deles. Tinham mesmo medo, pelo menos é aquilo que me têm contado. Sim, eu cresci nos anos 80 e olho para os pesticida, não é? Os punks pesticida com algum medo ainda. Eu quando era pequeno tinha medo daqueles bad boys, daqueles mauzões que tocavam aquela música rápida e agressiva. Claro, eu acredito que para muitas pessoas verem um grupo a entrarem, por exemplo, num metro ou andarem na rua, todos juntos, com as cristas, com os casacos, com aqueles picos tanto os vestidos pretos e calças rotas, e devia assustar um bocado. Porque ainda não tinham essa habituação para esse confronto, para essa realidade. Coisa que já em Inglaterra, França, Estados Unidos, já era uma coisa que já era normal, não é? O punk também chega cá um bocadinho mais tarde. Aliás, a partir de 74 até aos anos 80 está sempre a surgir movimentos musicais novos, não é? É muito rápido, não há assim como foi lá fora. É uma sucessão muito rápida, depois quando chega aos anos 80 estabelece de facto. E o João Pedro Almendra era uma das figuras de proa deste movimento e um verdadeiro animal de palco. As pessoas que participaram neste documentário, para já pergunto algumas das pessoas que foram e como é que elas descrevem depois o João Pedro Almendra, pessoas que privaram com ele neste período muito, muito, muito intenso, não é? Eu posso começar por dizer algumas pessoas que participaram: o Alex Cortês, Daniel Macos, o Emanuel Ramalho, João Moraes, o Sampaio, o Varatores,
o Nuno Calado, Samuel Palitos, o Pedro Coelho, a mãe do Almendra e o irmão do Almendra também participam. E sim, é unânime. Eles todos dizem isso que acabaste de dizer. O João Pedro era e é realmente um animal de palco. Ele, quando sobe a palco, transforma-se. E mesmo em questão das letras, ele também escreveu bastantes letras. É uma coisa que também refere. As letras dele têm um cunho muito pessoal. Vê-se que é mesmo dele, as letras. Se formos comparar as letras dos Pesticida, aquelas que foram escritas por ele e que foram escritas por outros, há diferenças nessas letras. E sim, mas a maior parte deles é mesmo, apelidam mesmo de animal de palco, mestre de cerimónias, sabe, consegue ser entertainer, estabelece aquela relação com o público banda. Aliás, há muitos que dizem que ele sozinho podia estar em cima do palco e conseguia fazer o espetáculo na mesma. Acredito, sim. Olha, em relação a material de arquivo, o que é que te chegou às mãos? Com que material é que tu trabalhaste para contares aqui o percurso do João Pedro Almendra? O arquivo é sempre uma parte chata do trabalho, porque tem que se fazer muita pesquisa e tem que se andar à procura, não é? E a chatear, entre aspas, as pessoas para nos darem um arquivo. Mas foi relativamente fácil. E as pessoas também deram de boa vontade de ceder o material. O Álvaro Rosente cedeu algumas fotos da altura de Pesticida. O Carlos Moraes da Silva, também outro fotógrafo, também agora dos Punk Sinatra. Depois há muitos vídeos, felizmente e infelizmente. Eu digo infelizmente porque acaba por já serem conhecidos. Há muitos que estão no YouTube. Mas felizmente, porque ainda bem que existe hoje em dia um YouTube e as pessoas podem ir lá pondo os vídeos e não ficam guardados, e assim toda a gente pode ir vendo aquilo que se fazia. Em termos de documentário é um bocado chato, porque às vezes gostas de mostrar uma novidade, não é? Em termos de arquivo, e acaba por não conseguires quando assim o é. Mas deixa-me só aqui tentar. O Miguel Ribeiro também deu bastantes vídeos, o Paulo Martins, que também tem muitos vídeos de Pesticida, ao vivo, dos filhos de Hannibal Lecter, da Lai Lume, porque o Almendra depois também tem muitas participações com outras bandas e também nos cedeu esses vídeos. E o Hugo Rebelo também, o concerto de Pesticida e Linda a Velha, e o Miguel Newton, que também nos deu um vídeo de Com Judas na Teia. Esse aí penso que ninguém ainda o tenha visto. E até é mais curioso explorar, ou nós podermos ver, se calhar, os nomes menos conhecidos do percurso do João Pedro Almendra. Os Pesticida, obviamente, fazem parte do nosso coletivo. Exato. Mas os Punk Sinatra, os filhos de Hannibal Lecter, isso de facto é material que vale a pena explorar, e está aqui então neste documentário. Olha, o filme, Paulo, o filme Já Estou Farto estreia amanhã no Indie Lisboa, sessão agendada para as 7 da tarde na sala principal, Sala Manuel de Oliveira, mas tem uma segunda passagem na segunda-feira às 6h45 na Culturgest, e depois do Indie vai ter um pouco o mesmo percurso que teve, por exemplo, um punk chamado Ribas, passar por outros festivais. O que é que está projetado para o filme? Sim, a ideia é essa, é que possa ter também esse percurso, dois percursos paralelos entre festivais e exibições também em cineclubes ou outro tipo de salas, como aconteceu com um punk chamado Ribas. E também vai ter, agora posso dizer, vai ter uma data já dia 11 de setembro em Alvalade, pela Junta de Freguesia de Alvalade. Foi porque a Junta de Freguesia foi um dos nossos parceiros, e que nos deu um grande apoio para podermos realizar o documentário. Desde já deixo o meu agradecimento à Junta de Freguesia de Alvalade. E dia 11 de setembro vai passar em Alvalade o documentário. E Alvalade, tanto num punk chamado Ribas e agora no Já Estou Farto, acaba por ser aqui outra personagem central, já que é a gênese aqui deste punk lisboeta também, o próprio bairro. Sim. Aliás,
No do Ribas, o epicentro era o Ribas, aqui é o João Pedro Almendra, não é? Mas depois podemos ter aqui, podemos chamar outras personagens secundárias. O bairro de Alvalade, sem dúvida, é uma dessas personagens. E depois os amigos e as bandas e tudo o que está em volta deles. Mas o bairro é, sem dúvida, muito importante nestes 2 documentários. Foi onde tudo aconteceu. E foi, sim, onde começou esta explosão do punk nacional. Paulo Antunes, à conversa com a Rádio SBSR, realizador de Já Estou Farto, documentário que traça aqui o percurso do músico João Pedro Almendra, um dos pioneiros do punk português. Atenção às sessões, já amanhã a partir das 7 na sala principal do Cinema São Jorge, Sala Manuel de Oliveira. Isto, estamos a falar do Indie Lisboa, e também no Indie Lisboa o filme repete na Culturgesto, no pequeno auditório, na segunda-feira às 6h45, e como o Paulo adiantou também há instantes, dia 11 de setembro, há projeção no filme em Alvalade. Paulo, será na Junta? Em que sala é que será? Em Alvalade? Deixa-me só... Vou só aqui confirmar. Só um minuto. E assim já ficamos com a informação toda dada. Olha, é no Centro Cívico Edmundo Pedro, às 21h30. Muito bem, está apontado. Ou seja, para esta sessão de dia 11 é necessário fazer a marcação através de e-mail com a Junta de Freguesia de Alvalade, por causa desta questão do Covid, há restrição de lugares. É isso mesmo. Contacta então a Junta de Freguesia, manda mail para lá para reservar para o dia 11 de setembro. Antes disso, como disse, já amanhã no Indie Lisboa, no São Jorge, e depois na segunda-feira na Culturgesto. Paulo, foi um enorme prazer estar a falar contigo, a perceber aqui um pouco também a produção deste filme, que acaba por ser um documento importante para percebermos a história e a gênese do punk nacional, percorrendo aqui esta figura que é João Pedro Almendra. E Paulo, para o final, deste com uma das músicas do álbum de estreia dos Pesticida, Veneno, e o tema que lhe dá título Veneno, para ouvirmos agora na SBSR. O que é que parece, Paulo? Parece muito bem, Tiago. Obrigado pelo convite mais uma vez, e apareçam amanhã no São Jorge para fazermos a festa. É isso mesmo. Paulo, grande abraço, e fica então Veneno Pesticida. Obrigado.